Oi, gente! Eu vou começar a contar pra vocês alguns dos fatos que me aconteceram nesses últimos dias. É comum vocês se assustarem, porque eu também fiquei muito assustada no começo e eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, né? Mas eu prometo que até o final dessa série vocês vão se surpreender muito, vão ver a mão de Deus agindo em todo momento e vão sentir a mesma alegria que eu estou sentindo. O mundo já está cheio de coisas ruins, né? De desgraças e tudo mais. Então não faria o menor sentido eu trazer esses vídeos aqui na internet, sendo que ele não teria um final feliz, um fechamento feliz. Então eu prometo pra vocês que no final disso tudo vocês vão se surpreender. Eu fiquei extremamente assustada no começo, eu não compreendia nada com nada, mas depois foi indo pouco a pouco e hoje eu vejo o quanto que tudo muda. Da mesma forma que eu tinha pesadelos, era o inimigo trabalhando nos meus sonhos e tudo mais, hoje eu sonho que tem um inimigo sim, mas tem Deus no final agindo. E sempre no final do meu sonho é Deus que está fechando, é Deus que está lacrando. Então, ultimamente os meus sonhos não têm sido mais de o inimigo vencendo. Todos os sonhos que eu estou tendo, Deus está fechando. E, gente, eu posso dizer pra vocês, dificilmente eu tenho uma noite normal, uma noite comum de sono. Mas tudo bem, eu vou contar tudo pra vocês e eu quero que vocês sintam essa mesma sensação que eu estou sentindo do Cristo vivo, sabe, do Deus presente ali. Então eu estou trazendo esses vídeos aqui pra vocês, mas não pra desgraça, não pra desanimar ninguém, jamais, muito pelo contrário. É o mesmo sentido dos meus outros vídeos aqui na internet, de trazer aquela paz, aquela calmaria, aquela tranquilidade, de trazer o amor de Deus, de trazer alegria. Então, são vídeos diferentes, são sim, confesso, mas vocês vão ver a mão de Deus agindo no decorrer de toda essa série. Eu prometo, gente. Aviso, vocês podem sim ficar assustadas, porque eu também fiquei muito no começo, mas hoje sim eu tenho um melhor entendimento, uma melhor compreensão de tudo isso e vocês também terão até o final de tudo isso. Vamos começar? Assim que eu acordo, sempre acordo em minha aflição e tudo mais, sabe? Aí o Rosa fica me perguntando, me questionando o que houve, o que eu sonhei dessa vez. Uma das primeiras pessoas também, da qual eu sempre vou correndo contar quando acontece algo, quando eu sonhei com isso, sonhei com aquilo, é a Kate Godoy. Então ela tem me ouvido por muitas noites, ela está por dentro de tudo, ela está, sabe, de toda a minha vida. E ela é uma das primeiras pessoas a qual eu recorro, sabe? Tipo, amiga, você tá acordada? Acabei de ter um pesadelo, aconteceu isso. Sabe aquele momento de desabafo? É com ela que eu corro. No começo, os meus sonhos eram comuns. Sabe, qualquer pessoa pode sonhar, qualquer pessoa pode ter esse tipo de sonho. Como, por exemplo, sonhar com cobra, essas coisas assim. Era tudo muito normal. Essas anormalidades surgiram depois. Um exemplo que eu vou dar pra vocês é na semana do acidente. Naquela semana do dia 10 de março. Eu tinha sonhado com cobras, com muitas cobras. Eu estava no sítio, um lugar assim, um paiol bem abandonado, bem caindo os pedaços mesmo, né? E tinha muitas cobras me fechando, me cercando. Entre pequenas, grandes, grossas, fininhas. E todas elas estavam vindo na minha direção e me cercando, me fechando na parede, sabe? Encurralando. E eu estava assim, levando várias picadas de cobras. Quando eram as pequenas assim, eu simplesmente jogava, sabe? Atirava longe. E eu estava levando muitas picadas. E quando as maiores iam se aproximando, sabe? Eu gritava. Eu conseguia ver o Rose de longe, mas eu gritava. Ele simplesmente olhava pra minha direção, mas ele não conseguia me ouvir. Então ele não me ajudava, ele não conseguia fazer nada. Ele não me via e não me ouvia. Então eu gritava, aquele pânico, aquela aflição. E todas aquelas cobras cada vez mais próximas, várias já me picando. Isso foi na semana do acidente. Até então as pessoas dizem, sonhar com cobra, traição. E pode ser, às vezes, traição de uma pessoa muito próxima, ou, sei lá, trabalho feito por alguém muito próximo. No dia 12 que eu fui à igreja, o pastor revelou que tinha sim um trabalho feito e era de uma pessoa da qual batia a mão nas nossas costas, da qual se fazia de amiga, uma pessoa muito próxima. Então, sabe quando você percebe que aquelas cobras não eram em vão? Era uma traição de alguém que você talvez pudesse considerar uma amizade verdadeira. Mas enfim, nesse dia da oração, diante de toda a igreja, nós estávamos lá na frente, o pastor estava fazendo oração com a gente, toda a igreja estava olhando pra gente, né, pra mim e pro Rose, que foi no momento que eu fui dar o testemunho do meu acidente, que tinha sido na quinta-feira. Então eu falei que Deus tinha me livrado e tal, foi um testemunho bonito. Em seguida, o pastor já comentou do fato que tinha acontecido na sexta, que o carro tinha disparado na minha direção e que isso não era uma coisa tão comum, isso era uma coisa do mal agindo. Foi então que ele sentiu a necessidade de fazer oração pra mim e pro Rose. Ele, com as duas mãos nas nossas cabeças, tipo uma na minha e outra na cabeça do Rose, começou a fazer as orações. Nesse momento eu senti algo assim muito... Não tem explicação, uma tremedeira, um negócio me corroendo por dentro. Sabe aquelas coisas que você só vê na televisão, do espírito agindo ali na frente no altar, ou que você só vê nas outras pessoas?
que você... A impressão que dá é que isso nunca vai acontecer com você, né? Porque eu já fui em outras igrejas e tal, eu já vi muito disso, do espírito... sai do espírito do mal, de onde você está agora, e o espírito começa a se revelar ali na carne da pessoa. Então eu nunca na minha vida tinha passado por isso. E nesse dia eu senti. Essa mão aqui começou a formigar muito, todo esse braço, e eu senti que os meus dedos endureceram e ficavam assim, curvados. Não era eu, sabe? Eu não conseguia dominar mais essa parte do meu braço, e eu comecei a ficar muito assustada, os meus olhos estavam colados. Eu não conseguia sequer, sabe quando você tenta abrir de leve para ver toda a igreja, para ver o pastor, para ver o que está acontecendo? Eu não conseguia abrir os meus olhos, porque eles estavam como se estivessem colados. E essa mão toda aqui se contorcendo, se retorcendo, os dedos dobrando, foi uma sensação muito estranha. Nesse momento o pastor já começou a fazer a oração somente para mim, porque ele via que o negócio era comigo e não com o Rose. Nessa hora que o pastor começou a orar, começou um zumbido no meu ouvido, muito forte, sabe? Tipo, ficou um barulho muito grande, que não me deixava ouvir a oração do pastor. Não me deixava ouvir o que ele estava falando. Era aquele barulho chato, irritante, e eu não conseguia ouvir mais nada. Eu apenas sentia uma tremedeira muito grande por dentro, algo me torcendo, me retorcendo, sabe? Era uma sensação horrível. Teve até um momento que essa mão parecia que ela direcionava, assim, pra mim, queria pegar meu pescoço, sabe? Assim, quando... eu não sei, gente, eu não tinha coordenação nesse braço. Até que o pastor fez toda a oração dele, mesmo que eu não estava ouvindo. A partir do momento que eu comecei a ouvir, é que ele disse que todo esse mal iria ser quebrado, já estava sendo quebrado em nome de Jesus, ia cair por terra, enfim. Então, desse dia em diante, a gente teve muita certeza de que tinha algo feito na minha vida. Não era nem com o Rose, era na minha vida. Porque, sabe quando você sente que tem algo dominando o seu corpo? Algo que não é de você. E por quê? Por que eu não conseguia ouvir a oração? Por que eu não conseguia ouvir a voz do pastor orando pra mim? Ouvir ele, o que ele estava dizendo? Eu queria muito ouvir aquela oração. E eu não conseguia. Aquele barulho chato no meu ouvido não me deixava conseguir ouvir a voz dele, sabe? Me afastava da voz dele. Enfim, na terça-feira, 5 dias após o acidente, eu tive um outro pesadelo. Get the rush in, heaven